E aí, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências comigo, né, professora Larissa. Dando sequência, então, à nossa aula passada, que nós falamos sobre nutrição, a gente vai começar essa aula com um quiz, ok? A nossa retomada vai ser através de quiz. Então, vamos lá, ver se vocês lembram. Os nutrientes são divididos em letra A, 2 grupos. Letra B, 3 grupos. Letra C, 4 grupos. Ou letra D, 5 grupos? Foi bem fácil, né? Aposto que você lembrou. Então, a gente sabe já que os nutrientes que existem nos alimentos são divididos em 5 grupos. E é justamente sobre eles que nós vamos começar nessa aula a trabalhar. Mas temos mais um quiz ainda. Micronutrientes são os nutrientes que o nosso organismo precisa em quantidades menores, porém, eles também são importantes, né? Não é porque a gente precisa em menos doses que a gente não precisa, tá? Eles também têm muitas importâncias e a gente já vai aprender quais são. Mas vamos lembrar aqui, quem são os micronutrientes? A alternativa A, os carboidratos e os lipídios. A alternativa B, os lipídios e as proteínas. A alternativa C, as proteínas e as vitaminas. Ou a alternativa D, as vitaminas e os sais minerais. E então, os macronutrientes são 3 grupos, lembrou? Os micronutrientes são 2 grupos e são eles as vitaminas e os sais minerais. Então, lembrando aqui, micronutrientes, aqueles nutrientes que a gente precisa em doses menores, tá? E que nós vamos conhecê-los nesta aula. Vamos lá? Afinal, quais são as funções que esses micronutrientes desempenham no nosso organismo? Será que você sabe me dizer algum desses micronutrientes? Será que você conhece quais são eles, as funções? Se você não conhece, não se preocupe, que é esse o objetivo dessa nossa aula. Então, as vitaminas e os sais minerais, eles são nutrientes dos alimentos que nós chamamos de reguladores. Por que reguladores? Porque eles regulam diversas reações químicas no nosso corpo. Ou seja, eles são essenciais para o bom funcionamento de tudo que é reação que acontece no nosso organismo. Vamos começar então pelas vitaminas.
Quando a gente fala em vitamina, né, pelo menos para mim sempre foi assim. O que vem na minha cabeça são frutas. Eu já imagino, né, frutas batidas ali. Mas e para você? O que você já sabe sobre vitaminas? Vamos dar uma olhadinha aqui e conhecer algumas delas, tá? As vitaminas, elas vão regular, né, vão fazer com que várias reações químicas aconteçam no nosso organismo. Elas vão ser indispensáveis para o nosso crescimento, tá? E também para um bom funcionamento do organismo, para que ele funcione da forma adequada. Tanto o excesso, se você comer demais essas vitaminas, quanto a carência, né, uma pessoa que deixe de consumir algumas delas, isso tudo pode acarretar em alguns problemas de saúde, que nós vamos ver quais são também. Eu falei já aqui, né, que quando a gente fala em vitamina, muitas pessoas associam a frutas. Mas será que é só em frutas, legumes que a gente encontra essas vitaminas? Será que tem vitamina em outro tipo de alimento? Vamos ver se você sabe. Pensa, escreve aí os alimentos que você sabe ou que você acha que tem vitaminas e eu já volto aqui para te contar quais são eles. Então, vitaminas não estão apenas nestes alimentos. Eu vou te mostrar em alguns outros que a gente encontra também, tá? Ao longo dessa aula. Vamos ver aqui, por exemplo, em leite, em derivados de leite, como iogurtes, tá? Como queijos. Na gema do ovo também a gente encontra várias vitaminas. Em alguns óleos, tá? Então, por exemplo, óleo, né, que se encontra em alguns peixes, mas também óleo de algumas plantas, tá? Todos esses alimentos também vão apresentar vitaminas. Então, esquece aquela ideia de que é só em frutas, porque não é, tá? A gente vai conhecer algumas vitaminas e aí eu vou te mostrando aonde que a gente encontra elas. Vamos lá? Vamos conhecer então algumas aqui. Vitamina A, você já ouviu falar dela? Esta vitamina, tá, é uma vitamina muito importante para a saúde da nossa pele e não só da pele, mas de outros tecidos do corpo. Você lembra o que é um tecido? Eu já expliquei em outra aula aqui para vocês, quando a gente falou lá de homeostase, estão lembrados? Tecidos são conjuntos de células que vão desempenhar uma função. Então, vários tecidos muscular, a pele, né, também necessitam dessa vitamina para se manterem saudáveis, tá? Essa vitamina aqui, ela também tem um papel muito legal, que é prevenir de resfriados. Então, quando uma pessoa, né, quando ela consome quantidades adequadas de algumas vitaminas,
a chance dela ficar doente com gripes, resfriados, acaba sendo menor. Essa vitamina, ela está ligada também a infecções, a defesa de infecções por bactérias, por exemplo, e até ao que nós chamamos de cegueira noturna. Ninguém de nós tem uma visão ótima à noite, né? Nós somos seres diurnos, nossa visão é adaptada para o dia. Mas à noite a gente consegue ver um pouco se tiver uma certa quantidade de luz. As pessoas que têm carência da vitamina A, elas não vão enxergar nada à noite, mesmo com uma quantidade de luz. Então, isso, quando foi descoberto, foi caracterizado pelos cientistas, tá, como cegueira noturna. Então, precisamos da vitamina A para manter a saúde da pele, dos nossos olhos e também a questão da imunidade. E aonde que a gente encontra essa vitamina A? Em vários alimentos. Por exemplo, na gema do ovo, na cenoura, tá? Nos derivados do leite, em vegetais verde escuros, tá? Vegetais verdes escuros têm muitas vitaminas, não só essa. Então, esta é uma das vitaminas super importantes. Porém, eu vou te mostrar nessa aula algumas. Existem muitas vitaminas. Não daria para eu falar de cada uma, senão a gente fica o trimestre todo aqui, certo? Então, lembrem-se que eu vou falar algumas e, são algumas das que são conhecidas e que de fato são muito importantes para o nosso corpo. Vamos ver outra aqui, vitamina D. Você já deve ter escutado esse nome por aí. Essa vitamina, ela favorece a absorção de cálcio e de fósforo, tá? Pelo nosso organismo. E, consequentemente, se a gente tiver as quantidades de cálcio e de fósforo, a gente tem um esqueleto, ossos saudáveis. Se a pessoa tiver com doses baixas desses dois minerais ou dose baixa dessa vitamina, o que pode acontecer é uma doença chamada raquitismo, tá? Então, pessoas com carência de vitamina D ficam com os ossos muito mais frágeis, quebradiços e, consequentemente, isso atrapalha todo o desenvolvimento dessa pessoa, né? Principalmente se for uma criança. Então, a vitamina D é super importante. Olha que legal! Isso são descobertas que ainda estão sendo investigadas, tá? Mas já perceberam que a vitamina D, ela também tem relação com a nossa imunidade. Você lembra o que é a imunidade? É o nosso sistema de defesa, né? São as nossas células que nos defendem, que combatem infecções. Então perceberam já, muitos estudos estão sendo feitos, tá? Mas já perceberam que existe essa relação, vitamina D e imunidade. E aonde que a gente encontra a vitamina D? Então, em alguns peixes, principalmente os peixes do mar, tá? Quem é daí do litoral, né? Com certeza consome muito mais peixe do que a gente que não está no litoral. Infelizmente, não é sempre que a gente consome esse tipo de alimento. Mas a vitamina D também é encontrada na carne de fígado bovino, em cogumelos, tá? Em manteigas, enfim. Agora, se você reparou nessa tela aqui, você viu que eu coloquei um solzinho ali. O que esse sol tem a ver com a vitamina D? Será que você sabe? A vitamina D, para a gente ter a quantidade dela adequada no nosso corpo, a gente não depende apenas da alimentação. A gente precisa também nos expor à luz do sol, para que a gente fixe esse cálcio e esse fósforo no nosso esqueleto. Então não adianta nada a pessoa ter uma dieta, né, uma alimentação rica em vitaminas, se ela não se expor à luz do sol. É claro que não podemos esquecer dos cuidados que a gente deve tomar. Essa exposição ao sol deve ser sempre com muita cautela, com muita atenção, da seguinte forma: os horários que você vai se expor no sol, né? Então tem alguns horários, por exemplo, até às 10 da manhã, ou então só depois das 3 da tarde, né? O sol do meio-dia não, né? É uma radiação muito forte. De preferência, expor as nossas partes, né? Como as pernas, os braços, tá? Então seria bacana o sol da manhã, né? Tipo das 8, 9 da manhã, tá? Com as pernas de fora, uma bermuda, né? Andar de bicicleta, fazer uma caminhada, ficar um pouquinho no sol. E não precisa muito, são alguns minutos diários, tá?
para que a gente consiga ter as quantidades adequadas de vitamina D no nosso organismo, tá? Então, lembrando aqui, além da alimentação, que precisa ser balanceada, equilibrada, a gente tem que tomar sol também, certo? Ah, mas e no inverno? Tomar sol não quer dizer ficar deitado, né, para se bronzear. Não é isso, tá? É absorver a luz do sol, é ter contato com a luz do dia, tá? A gente absorve e aí a gente fixa essa vitamina no nosso corpo. Olha só a relação entre a imunidade que eu falei. Essa é uma matéria também nova do mês de maio, né? Então, mês passado. Covid-19, deficiência de vitamina D, quer dizer, pessoas que têm baixa vitamina D têm mais chances de morrer do Covid. Então, eles estão estudando muito ainda, tá? São estudos novos, né? Muitos deles estão sendo revistos, mas a gente já sabe que a vitamina D também ajuda na nossa imunidade, tá? Então, ela é super importante. Só que aí, deixa eu te contar uma coisa. Sabe que muitos brasileiros têm essa mania, e essa mania é muito ruim, tá? Espero que vocês, por favor, não façam isso, de ver uma matéria que, essa vitamina é boa para prevenir o Covid, é boa para a imunidade. E o que acontece com muita gente? Corre na farmácia e compra medicamentos por conta, né? Quem não conhece alguém que faz isso? Infelizmente é a nossa realidade. Só que, olha só, uma matéria também recente. A pandemia dispara a prática da automedicação. Ou seja, pessoas correram na farmácia comprar vitamina C, vitamina D, comprar medicamentos que que viram na internet, no WhatsApp, falar que era bom. A gente não deve fazer isso. Por quê? Primeiro, não se toma nada sem orientação médica, né? Segundo, se você tem uma alimentação balanceada e você toma a luz do sol, faz, né? Vai no quintal de casa, na frente de casa, na rua, né? Toma sol, você com certeza tem os níveis adequados de vitamina D. Então, se automedicar, mesmo que a vitamina é um produto natural que está sendo à venda sem receita, não façam isso, tá? Oriente os seus pais, a sua família que não façam isso. Se automedicar é um perigo à nossa saúde, ok? E aí, quem precisa realmente, às vezes, chega na farmácia e não acha mais aquele medicamento, né? Então, vamos ser conscientes. Quanto à vitamina C, essa também é bem famosa, tanto que muita gente correu na farmácia comprar essa vitamina no começo da pandemia, né? Essa vitamina, ela também ajuda na questão da imunidade, tá? Junto com a vitamina D, né? Mas ela tá ligada também à nossa pele, à produção de uma fibra que nós chamamos de colágeno. O colágeno é que mantém a nossa pele elástica, que dá essa elasticidade a ela, tá? Outra coisa, a pessoa que consome, né, todos nós devemos consumir a vitamina C, nós prevenimos uma doença chamada de escorbuto. Esse nome esquisito, eu já vou te explicar o que é essa doença. Vitamina C, diferente do que muita gente pensa, não é só em cítricos, como a laranja, que a gente encontra. Em frutas como a goiaba também, tá? Em alimentos verdes escuros, no kiwi, tá? Então, são vários alimentos que apresentam a vitamina C, não é só a laranja, tá? Mas vamos ver o que é esse tal do escorbuto, então. Essa é uma doença que ficou conhecida, e ela é assim conhecida até hoje, como a doença dos marinheiros. Por quê? Porque pessoas, né, que trabalhavam em navios e tal, eles ficavam muito tempo dentro dos navios e a alimentação deles era basicamente peixe, pães, né? Mas eles quase não consumiam frutas, legumes. E aí o que aconteceu? Muita gente, acontecia, né, nessa época, 1700 e pouco, muita gente acabava ficando doente, tá? Tinha sangramentos na gengiva, manchas vermelhas pelo corpo, a pessoa também começava a desenvolver sintomas de tontura, fraqueza, mal-estar e muitas morriam. Então, era uma doença temida. Aí, um médico, tá, começou a investigar, né, o que estava acontecendo com esses marinheiros doentes. Esse médico, tá, é o James Lind, e ele, até hoje o nome dele, assim, é muito importante na história da humanidade. Por quê?
Porque ele fez um dos primeiros ensaios clínicos. O que é um ensaio clínico? De uma forma bem resumida, tá? Para te explicar, é o seguinte: é testar as pessoas, é tentar meios de curá-las, né? E até hoje a gente faz ensaios clínicos. Com a Covid que a gente vem vivendo, a gente vê que são feitos vários testes com vários medicamentos. Isso são ensaios clínicos. Então, o primeiro que se tem relato na nossa história foi esse, tá? E aí, esse é o documento, né? O que ele fez? Ele selecionou homens marinheiros doentes e tratou eles com a mesma comida, porém, o que ele dava para as pessoas beberem era diferente. Alguns grupos ele dava apenas água, outro ele dava vinagre e outros ele dava suco de laranja ou de limão. E sabe o que ele percebeu? Em questão de dias, 5 dias, muitos daquele grupo que estavam tomando o suco das frutas cítricas estavam bem, conseguiram voltar até os seus trabalhos. E aí ele não sabia, ninguém sabia ainda da existência da vitamina C, mas eles já sabiam que tinha relação entre a fruta, né? Que alguma coisa da fruta conseguia combater aquela doença, tá? Então esse foi um estudo muito importante, certo? Então agora a gente já sabe, né, que a vitamina D, a falta dela provoca o escorbuto, essa doença aí é uma doença que pode levar à morte. E pior, se vocês forem procurar escorbuto, fazer uma busca atualizada, essa doença, que era de 1700 e pouco, ela tá voltando. Ué, mas agora todo mundo já sabe da vitamina D, não sabe? Da vitamina C, não sabe? Porém, com alimentação errada, com hábitos, né, de comer muita porcaria e menos alimentos naturais, infelizmente vários casos de escorbuto vêm acontecendo novamente, tá? Então, a gente precisa estar ciente, né, do papel, da importância dessas vitaminas para cuidar da nossa alimentação e da nossa saúde. E a vitamina K? Essa vitamina aqui, ela participa da coagulação sanguínea, coágulos de sangue. E isso vai evitar hemorragias. Hemorragia é sangramento que não para, tá? Então, por exemplo, um ferimento. Se for pequeno, não forma aquela casquinha, né? Isso é um coágulo. E é esse o papel da vitamina K, tá? A coagulação. Ela é encontrada em vegetais escuros, tomate, no fígado também, em castanhas, tá? E olha que bacana, a natureza é fantástica, o corpo humano também, né? As bactérias, existem bactérias do bem que vivem dentro do nosso intestino. E essas bactérias do bem, elas produzem uma parte de vitamina K para nós. Isso é uma relação que a gente chama de harmônica, tá? Você deve ter estudado já sobre as relações harmônicas. E aí, uma relação harmônica é aquela em que os dois saem ganhando, tanto o nosso corpo quanto as bactérias, certo? Então, essas bactérias são do bem e a gente chama elas de microbiota, né? Quem nunca passou mal de ter um episódio de vômito, diarreia, e aí você foi ao médico e ele falou, olha, você vai ter que se alimentar bem, tomar bastante água e recompor ou reconstituir a flora intestinal, a microbiota intestinal. Sabe o que ele quis te dizer ou explicar para os seus pais? Que você precisava repor estas bactérias do bem, tá? Elas vivem dentro do nosso intestino produzindo vitamina K, certo? Vamos ver se você está entendendo? Vamos fazer um quiz? Vitamina responsável pela absorção de cálcio e que, consequentemente, né, é responsável pelo desenvolvimento saudável dos nossos ossos e dentes. Conhecida como a vitamina do sol. Agora ficou fácil. A descrição corresponde a qual vitamina? Alternativa A, vitamina A. Alternativa B, a vitamina C. Alternativa C, vitamina D. Ou a alternativa D, a vitamina K.
Então, a vitamina chamada, né, conhecida como vitamina do sol, que tem a ver com o fortalecimento dos nossos ossos, é a vitamina D, né? Então, a nossa resposta aqui correta era a letra C. Uma questão aí para você resolver agora. As vitaminas possuem as mais variadas funções em nosso organismo. E algumas delas atuam, por exemplo, contribuindo para o bom funcionamento dos olhos e evitando a cegueira noturna. Será que você lembra que vitamina é essa que eu falei? Vamos ver se você lembra. Coloca o nome dessa vitamina e em que alimentos que a gente encontra ela. Vamos lá? Então, a vitamina que protege, né, mantém a saúde dos nossos olhos e evita a cegueira noturna é a vitamina A, encontrada na gema do ovo, por exemplo, né, na laranja, na cenoura, nos vegetais escuros, beleza? Mais uma questão aí para você resolver agora. Olha só a imagem aqui. Márcia trabalha o dia todo num escritório. Embora ela se alimente bem, adequadamente, consuma vitaminas, sais minerais, tá? Um exame que ela fez constatou que a vitamina dela, a vitamina D dela estava baixa. Que orientação o médico poderia dar para Márcia? Vamos ver se você lembra, se você sabe orientar ela?
Então, se ela come bem, né, de uma forma adequada, mas mesmo assim ela está com uma carência de vitamina D, provavelmente o médico vai orientar que ela se exercite no sol, faça uma caminhada pela manhã, né, mas que ela tenha contato com o sol, beleza? E os sais minerais? Vamos dar uma olhadinha sobre eles? Eles fornecem ao nosso corpo elementos químicos. Então, todas essas letras aqui, tá? São símbolos dos elementos químicos, de alguns elementos importantes, tá? E esses elementos todos, outros além desses, são fornecidos pelos sais minerais. Vamos conhecer alguns deles agora. O sódio e o potássio. Esses dois, eles vão regular a quantidade de água no nosso corpo. Eles também vão ajudar a fazer um bom funcionamento do nosso sistema nervoso, tá? E a contração muscular, quer dizer, o movimento dos nossos músculos, certo? Aonde que a gente vai achar eles? O sódio, basicamente, no sal, né? Mas não só no sal. Em muitos alimentos industrializados também tem sódio, tá? O potássio, no abacate tem bastante potássio, na banana, na batata, no tomate, tá? Na beterraba. Então, quem nunca sentiu cãibra? A cãibra é uma falha na contração muscular, geralmente associada à falta de potássio, tá? Por isso que quando uma pessoa tem cãibra, falam para ela, recomendo para ela comer banana, né? Porque tem bastante potássio, tá? Outros minerais aqui, cálcio e fosfato. O fosfato nada mais é do que o fósforo unido com o oxigênio, tá? Esses dois, eles vão compor os nossos ossos e os nossos dentes. Então, se a gente tiver uma dose baixa deles, né, e também da vitamina D, que a gente já aprendeu, os ossos vão ficar frágeis, os dentes também, tá? Então, aonde que tem bastante cálcio? No leite, nos derivados do leite, tá? Em algumas oleaginosas, que são plantas ricas em óleo, tá? E em vegetais verdes escuros. Este mineral aqui, o iodo, talvez você tenha ouvido falar dele já, ou talvez não, mas ele é super importante. Ele vai regular o funcionamento da nossa glândula tireoidea. Essa glândula, ela fica aqui, na nossa traqueia, tá? E ela participa de vários processos do corpo, ela comanda vários processos. Significa que se ela não funcionar bem, várias outras coisas não vão funcionar bem, certo? E se não tiver iodo, a tireoide não funciona legal, tá? Aonde que tem iodo? Nos frutos do mar, que também não somos todos nós que consumimos com frequência, né? Em algumas frutas, tá? Legumes, mas olha só que interessante, existe uma legislação brasileira desde 1953 que obriga os fabricantes de sal a enriquecerem o sal com iodo. Então, se você nunca reparou isso, repara quando, né, seus pais forem ao mercado e voltarem com o pacotinho de sal. Vai estar lá, refinado e iodado, ou então sal enriquecido com iodo, tá? Então, a lei obriga que todo fabricante de sal coloque uma quantidade de iodo lá. Agora, eu quero que você pense um pouquinho aí. Por que o iodo é adicionado, então, né? Essa lei obriga a adicionar no sal. Por que não escolheram outro alimento? Pensa aí e responde que eu já volto.
Conseguiu chegar a uma conclusão? Então, basicamente, é o seguinte: o sal é um alimento que chega à mesa de todo mundo, né? Indiferente da classe social, econômica dessa família. Todos nós, né? Sejamos pobres, sejamos ricos, não importa, todos consumimos o sal. E olha só, a gente consome sal todos os dias numa quantidade moderada, né? Então é por isso que a legislação obriga a colocar no sal. Se fosse em outro alimento, muita gente podia não consumir, ou ainda, não seriam todos os dias que a gente ia estar consumindo, mas como a gente usa o sal em doses pequenas todos os dias nas nossas comidas, a gente acaba ingerindo esse iodo e tendo um bom funcionamento da tireoide, tá? Mais pra frente, quando a gente chegar lá no sistema, né, quando a gente for trabalhar sobre o sistema endócrino, os hormônios, aí sim a gente vai entender o funcionamento desta glândula, tá bom? Temos um quiz aqui. Atua na formação dos ossos e dos dentes. Que sais minerais são esses? Letra A é o iodo? Alternativa B é o ferro? Alternativa C é o potássio? Ou alternativa D é o cálcio? E então, quando a gente fala em ossos e dentes, para que, né, eles estejam fortalecidos, o mineral envolvido é o cálcio, certo? É o cálcio juntamente, né, com alguns outros, mas o principal é o cálcio, tá? Não pode faltar na nossa alimentação para manter ossos e dentes, né, saudáveis. Mais uma questão aí para você pensar e responder. Agora que você já conhece algumas vitaminas, alguns minerais, né, que a gente trabalhou até aqui, que dicas você daria a uma pessoa leiga? O que é uma pessoa leiga? Uma pessoa que não tem conhecimento sobre nutrição, né, uma pessoa que não sabe nada aprofundado sobre vitaminas ou minerais. O que você poderia, agora que você já sabe esse conteúdo, que você poderia dar de dica para orientar essa pessoa, para que ela não venha ter problemas por carência desses micronutrientes, ou seja, pela falta de minerais e de vitaminas?
Então, o primeiro passo, né, para a gente não sofrer a carência de vitaminas e minerais é uma alimentação bastante variada, bastante variedade de cores no nosso prato, né? E lembrando também que precisamos do sol, né, por conta da vitamina D, beleza? Pessoal, fica aqui uma sugestão de pesquisa, tá? Como eu disse aqui, a gente conseguiu trabalhar algumas vitaminas e alguns minerais, mas eu sei que muitos de vocês são interessados, né? E vão além, explorem, tá? Sempre quando o professor passa um conteúdo, seja lá na sala de aula, seja, né, educação à distância, a gente precisa ir além, precisa buscar mais conhecimento, tá? E aí, então, fica a minha dica aqui para você conhecer vitamina do complexo B, vitaminas E. Sobre os sais minerais, pesquisa aí quais são as funções dos sais de ferro, de magnésio e o de flúor. O que você tem que pesquisar? Onde que a gente encontra eles? Qual a importância, né, a função deles? E claro, quando você faz uma pesquisa, é muito importante lembrar das referências, da onde você encontrou, né? Porque afinal, vivemos num mundo onde não faltam notícias erradas e falsas. Então é sempre importante a gente ter consciência da onde você tirou aquele conhecimento, certo? Vamos lá então? Fica essa dica para que você, né, venha aumentar ainda mais o seu conhecimento. E vamos encerrando essa aula. Então, lembrando aqui, ao longo dessa aula a gente trabalhou sobre os micronutrientes, as vitaminas e os sais minerais. Vimos um pouquinho da importância deles, né, que apesar da gente precisar em doses menores, eles são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Conhecemos alguns deles, falamos das funções, das consequências, né, se a pessoa consumir menos, né, se tiver uma carência, tá? E em que alimentos a gente encontra eles. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção, te espero na nossa próxima aula, certo? Na próxima aula a gente continua a falar sobre os nutrientes, mas agora não mais sobre os micro, né, que nós trabalhamos agora, e sim sobre os macronutrientes. Eu te espero lá.